Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Alunos em ação. Vamos começar a nossa aula de produção textual? Vocês vão pegar a apostila na página 25, produzir texto. Vamos lá? Bom, você já notou que em nosso dia a dia estamos a todo momento expondo nossas ideias e opiniões? E geralmente opinamos de maneira espontânea, seja sobre um assunto polêmico ou não. Bom, muitas vezes aquilo é tão natural para nós, a nossa opinião ela é tão natural, né? Que nós opinamos espontaneamente, damos a nossa opinião. Não importa se o assunto ele seja tão polêmico, ele seja um assunto, né, que levante muitos argumentos, muitas discussões, ou um assunto muito simples. Bom, polêmica, ela é um debate, é tudo aquilo que gera uma discussão. Então, tudo que nós vamos discutir, tudo que nós vamos debater é um assunto polêmico, tá bom? Bom, vamos lá. E quando expomos a nossa opinião por escrito, né? Geralmente o fazemos por meio de um texto chamado opinião, tá? Um texto de opinião. Então, quando nós vamos expor a nossa opinião no papel, quando nós vamos escrever, o tipo do texto chama-se texto de opinião. É onde nós damos a nossa opinião sobre determinado assunto. O texto de opinião tem por objetivo apresentar a opinião, o ponto de vista ou as ideias do autor sobre um determinado assunto ou acontecimento. Por isso, neles são frequentes expressões como eu penso que, eu acho que, em minha opinião, tá? É tudo muito particular, tá? As falas são bem particulares. Esse texto sempre se organiza assim, tá? Ele tem 3 itenzinhos ali essenciais para a organização dele. Ele tem, primeiro, a exposição do assunto sobre o qual vai se opinar, né? Se é sobre futebol, se é sobre dança, se é sobre comida, se é sobre música. A apresentação da opinião, né, sobre esse assunto e a justificativa da opinião. Veja um exemplo de um texto de opinião: cachorro ou gato? Vamos lá? Ter um animal de estimação é o desejo de muitas crianças e adultos. Mas em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor que ter um gato. Os cachorros participam muito mais da vida dos seus donos. Fazem festa quando eles chegam, demonstrando amor e carinho. Além disso, gostam de passear e podem ser bem treinados. Os gatos são diferentes. Em geral, não brincam muito. São mais reservados e apegados ao ambiente em que vivem. Por isso, não tem o costume de passear com os donos como os cachorros, tá? Então, os gatinhos, eles não têm a necessidade de passear, porque eles gostam muito de ficar em casa. Enfim, os cachorros são companhias mais agradáveis, são carinhosos e amigos dos seus donos, mais que os gatos. Na tarefa de casa, você lê o texto sobre animais que vivem em cativeiros. Mas o que você pensa sobre o uso de animais em espetáculos circenses? O que são espetáculos circenses, pessoal? Espetáculos circenses são os espetáculos de circo, tá bom? Bom, agora é sua vez, né, de expor sua opinião sobre esse assunto. Escreva um pequeno texto expondo a sua opinião sobre animais devem
Participar de apresentações circenses? Será? Vamos lá. Roteiro do trabalho. Primeira parte. Produção de texto. Escreva seu texto em 2 parágrafos, tá bom? A tia Renata tá sarando da dengue, por isso que eu tô com essa coceira e eu não consigo me concentrar, tá bom? Eu tenho que coçar, eu tô sarando, então eu peço desculpa pra vocês. Vamos continuar. Já tentei, não passa, tá bom? Bom, escreva o seu texto em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, exponha o assunto e a sua opinião sobre ele. Se você acha bacana, se você não acha bacana, vamos expor aí, tá bom? No segundo parágrafo, apresente uma ou mais justificativas para a sua opinião. Então, você vai justificar por que você acha legal ou por que você não acha legal. Procure ser claro e objetivo, dê um título ao seu texto. Quando terminar, faça a revisão do texto. Segunda parte, revisão do texto. Após redigir seu texto, observe se o texto está dividido em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo apresenta a sua opinião sobre o assunto. Sua opinião foi expressa de forma clara? O segundo parágrafo apresenta justificativas para o seu ponto de vista? As justificativas são coerentes com a sua opinião? As palavras foram escritas corretamente? Se houver dúvida, consulte o nosso amigo dicionário. O título é coerente com o assunto do texto e a sua opinião sobre ele? Então, vamos lá, pessoal. Tia Renata pede para vocês fazerem primeiro numa folha avulso, tá? Depois que terminarem, leiam, releiam esse texto, passem para o caderno. Não esqueçam de margem, tá? Não esqueçam de caprichar no traçado da letra. Não esqueçam de consultar o nosso amigo dicionário em caso de dúvida, tá bom? A tia Renata está à disposição pelo WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar que eu vou auxiliar vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais. Eu tô morrendo de saudade. Ficam com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!